Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita oportunidade de falar de um assunto que eu gosto demais, cibersegurança. Estamos aqui com o Alexandre Souza, diretor de arquitetura, engenharia da Tenable, Latinoamérica. Né? Muito obrigado a gente poder conversar. Eu que agradeço. A gente tem, o assunto para mim é empolgante e tem bastante coisa para a gente dividir, não é isso? Com certeza. Maravilha. Eu vou pedir para a gente começar essa nossa conversa, Alexandre, você fazer uma breve contextualização, contar para quem está nos vendo quem é a Tenable, né? E aí eu tenho umas coisas cabeludas para te perguntar. Tudo bem. Bom, a Tenable é uma empresa que nasce há mais de 20 anos atrás, tem um software muito comum e popular que é o Nessus, muitas usado em universidades e companhias privadas, governo. E ao longo dos anos, por crescimento orgânico, aquisição de novas companhias, a Tenable hoje ela tem uma plataforma que ajuda os nossos clientes ao redor do planeta a entender e gerenciar melhor o risco cibernético. Então são mais de 40 mil clientes pelo planeta, muitos da Fortune 500, vários na América Latina, porque a operação já está aqui há um tempo, então a gente tem cada vez mais conquistado espaço aqui também, e a gente é fanático por cibersegurança. Não, com certeza, e precisa ser, porque a gente vive um momento bem complicado, né? Certamente. Inclusive, você fez uma apresentação muito legal, que eu até, se eu puder, eu vou entremear algumas das telas da sua apresentação aqui na edição desse vídeo. Na verdade, algumas ameaças que eu julgava que estavam em extinção não estão, como é o ransomware, né? Então, comenta um pouco o momento atual, porque isso vai muito ao encontro da expertise de vocês, que é a análise de risco. Então, como é que está a situação da cibersegurança e o risco? Olha, o que acontece é que existem várias vulnerabilidades que vão ficando dormentes nas empresas por várias razões. Então, existem vários ataques hoje que estão explorando a vulnerabilidade que já é conhecida. E por que ela não é mitigada? Porque a gente está lidando sempre com complexidade de sistemas, computação em nuvem, uma série de plataformas tecnológicas que sustentam o negócio. Então, quanto mais isso vai crescendo, é natural que eu tenha mais vulnerabilidades. Mas eu tenho que lidar com orçamento reduzido, menos pessoas, menos tempo, e você não consegue nem priorizar, porque é um mar de vulnerabilidades que você não tem que lidar. Isso que você está falando, eu acho que eu consigo te entender 100%. Porque além de ter esse meu boné de jornalista de tecnologia, eu tenho um boné de profissional de tecnologia. E realmente são tantas arestas que a gente tem que olhar, que de repente uma esquece e fica uma vulnerabilidade ali que já poderia ter sido corrigida há muito tempo. É por aí, né? Por aí. E o que acontece? A gente está caminhando em termos de solução, para dar mais visibilidade a toda essa superfície de ataque, que pode estar no físico e no digital, cloud, talvez até futuramente metaverso. Então a gente precisa entender que aqui está a minha companhia, com ativos físicos e digitais. Eu tenho N vulnerabilidades. Ano passado a gente teve mais de 25 mil, por média 70 vulnerabilidades por dia. Mas o que isso quer dizer? Eu estou realmente exposto? Qual que é o risco de uma vulnerabilidade dessa ser explorada? E aí que tá, se eu tenho uma visibilidade e eu consigo atuar de uma maneira bem granular e direcionada, baseado em prioridades, eu consigo ter mais sucesso. Porém, hoje não é uma realidade na maioria das empresas, elas ainda estão evoluindo para esse caminho de entender mais como o risco cibernético. E aí os grupos de ransomware valem disso, porque como eu tenho situações de empresas que estão há 2 anos com alguma vulnerabilidade, Sim, que já foi remediada inclusive pelo fabricante, é ali que está o pote de ouro. É lá que eles vão ter o alvo deles, né? Para extorquir, para N outras possibilidades. Né? Não, eu acho que soma-se a isso o fato de que não existe há muito tempo mais aquela figura do hacker solitário. Hoje são organizações criminosas, altamente hierarquizadas para atacar as empresas. Com certeza. Existe uma indústria do crime cibernético. Essa indústria tem até call center. Eu consigo contratar um ataque. Eu consigo, sem ter conhecimento algum em cyber, causar algum ataque numa empresa que talvez seja concorrente. Então, existe hoje essa indústria para servir essas necessidades de um mercado que só vai crescendo. Porque dá lucro o crime cibernético. Claro. Dá lucro para essas empresas. Então, eles estão se organizando
E a gente precisa se organizar também enquanto companhia. A gente precisa automatizar mais a nossa cibersegurança e pensar em risco antes de qualquer coisa. Qual que é o risco de algo acontecer dado o fato que eu tenho? Eu preciso avaliar, por exemplo, como é que está a minha nuvem? A minha nuvem é a minha área com mais risco? Se sim, qual é a atitude que eu tomo em sequência? Então eu preciso ter muito mais insights para eu tomar uma decisão ágil e me proteger e me antecipar dessa indústria que só cresce. Não, inclusive, me parece uma coisa assim, absolutamente apavorante, pensar que existe um DDoS as a service, um ransomware as a service, mas é isso, né? É isso. Então, imagina você pagar $7 por hora para ter um serviço como esse. Ou então, a gente que trabalha em tecnologia e várias companhias, você faz uma prova de conceito para convencer um cliente que aquela solução casa com a necessidade de negócio. A indústria de cibersegurança, ela faz a prova de conceito dela para vender o ataque. Então, eles estão nesse nível. Então, realmente virou uma indústria. E quando eu vejo, por exemplo, que tem várias empresas ainda que encaram segurança como silos, existe uma política de segurança para cloud, uma política para desktop, isso não está conectado, para o atacante não tem silo. Ele vai entrar pelo elo mais fraco da companhia, seja um celular, seja um desktop, seja um ambiente de manufatura, ele vai entrar por ali e vai fazer um ataque lateral. E ele vai chegar e vai concluir o ataque dele com sucesso. Então, enquanto as empresas estão em silos, os fabricantes estão organizados numa indústria que não vê silo. Agora, eu entendo que a Tenable tem aí como um grande diferencial esse foco ou essa visão do risco, né? E de uma certa maneira priorizar, até porque aprendi com você que vai haver vulnerabilidade, não tem empresa que não tenha alguma vulnerabilidade para ser explorada. Não existirá. Não existirá. Então, assim, como é que é o trabalho da Tenable? Ela tem um caráter consultivo, vocês fazem um assessment do ambiente, como é que funciona? Sim, a gente trabalha muito consultivo para entender as necessidades da companhia para o futuro no que tange cibersegurança e o próprio negócio. Vou adotar multi-cloud, estou indo para esse caminho, vou fazer convergência de ambiente operacional de automação, de manufatura, com o meu ambiente de TI. Então a gente tem que entender o 360 da empresa, entende-se quais são as iniciativas de segurança e a gente começa a procurar aonde a gente consegue ainda ajudar a companhia. Muitas situações o cliente ele já traz a necessidade que casa imediatamente com a solução nossa. Outras vezes a gente via conversas mesmo, entendendo como um Trusted Advisor, o que a gente pode somar de valor nos projetos que estão na esteira. Estou com um projeto multi-cloud aqui agora, então como a Tenable consegue ajudar nesse projeto multi-cloud? E a gente traz a solução. Então a gente faz isso como, primeiro, entender a necessidade de negócio. O assessment ele entra numa outra fase para a gente ir mais a fundo nessa análise e aí sim trazer uma solução que vai estar contemplando corrigir aquela situação, melhorar a situação, mitigar. Tem o TCO, porque muitas vezes envolve trocar tecnologias para o cliente. E tudo isso é traduzido com risco, porque quando a gente chega na nossa solução final, a gente já dá uma noção de possíveis riscos que a empresa está passando, né? Bom, enquanto você falava, me veio uma imagem na cabeça, bem simplista, é verdade, mas eu vou dividir com você para você ver se vale essa comparação. É como eu encostar o meu carro numa agência para fazer uma revisão, eu tenho o amortecedor que está um pouco gasto, o freio, o pneu. Agora, qual desses 3 itens é o que vai trazer o maior risco ao ter um problema de um acidente? É esse que eu vou priorizar. Falei 3 coisas, na cibersegurança possivelmente vocês vão achar dezenas ou talvez centenas de pontos para serem olhados. Vale essa comparação? Total. A gente acabou de ver no ano passado, foram mais de 25 mil vulnerabilidades. Potencialmente, algumas empresas talvez estejam expostas a todas. Mas o que é vulnerabilidade para a empresa A, talvez não seja para a empresa B, dependendo do contexto que essa vulnerabilidade se encontra. Não é absoluto, né? Não é absoluto. Então eu preciso olhar com uma lente do negócio daquela companhia, dos dados que circulam ali, e dali eu te trago o risco. Eu não posso o risco não é igual para todas as empresas, depende muito. Então, do contexto. Exato. Então, do contexto, eu desço no nível da vulnerabilidade. Poxa, essa aqui é aquela que eu preciso corrigir para ontem. E essas outras aqui eu deixo na esteira para o futuro. Porque você vai ter que, eventualmente, ir corrigindo na medida do possível. Então, a visão é essa. Eu venho de Quais são as 3 perguntas que você tem que responder para o executivo? O quanto exposto eu estou?
o quanto eu melhoro dia a dia, semana a semana, quarta a quarta, e o como eu me comparo com os pares na indústria. Você tendo esse benchmarking facilita muito a conversa com o executivo para aí você tomar decisões e ir melhorando a sua postura de cyber. Bom, você compartilhou muitas informações na pesquisa, você aos poucos aqui soltou alguns dos dados, 20 e tantas mil vulnerabilidades, mas uma das informações que me chamou a atenção, aliás, cheguei um pouquinho atrasado, você estava falando sobre isso, o Brasil está num estado um pouco perigoso em relação a vazamento de dados, isso afeta obviamente também o cenário da cibersegurança, como é que é isso? Certamente, o Brasil ele é o país mais exposto a riscos de cyber no mundo. Então, yes. na nossa pesquisa, é nóis. Na nossa pesquisa, metade do que se vazou de dados veio do Brasil. Puxa, então, enquanto o mundo, quase metade, tá? Enquanto o mundo, a gente está falando de 250 terabytes, o Brasil vazou mais de 110 Nossa. terabytes. E aí, eu estou falando se a gente fazer uma analogia aqui, eu poderia ter, por exemplo, 110 mil livros digitalizados nessa quantidade de terabytes, ou 30 mil fotos em altíssima resolução usando essa capacidade. Então é muito dado. Então quando a gente fala de registro, eu estou falando de bilhões. 1 bilhão de registro perdido nesse vazamento de dados. E falando de ataque, o governo acaba sendo um alvo fácil e muito visado. Então 42% dos ataques, por exemplo, que aconteceram no Brasil, foram focando em administração pública. Visibilidade, você está impactando a sociedade, impactando potencialmente uma empresa, dependendo do sistema que você ataca, de arrecadação, por exemplo, isso está também chegando na empresa. Então, dependendo de como é feito o ataque, eu estou falando de atacar a sociedade enquanto cidadão mesmo, e você também como um cliente de uma empresa que, porventura, tem ali uma série de integrações com o governo. E na visão da Tenable, como é que a gente endereça essa situação? Eu sei que não existe bala de prata, mas vocês têm aí já essa abordagem bastante importante de análise de vulnerabilidade e risco, mas numa linha geral, como é que a gente poderia orientar as empresas a evitar essa situação? Primeiro, diante da complexidade dos sistemas, pouco orçamento, pouco tempo, você precisa priorizar. E para priorizar, eu preciso saber o risco. Qual que é o risco inerente de cada ambiente da minha empresa e o contexto que isso se encontra? O que é mais prioritário agora para mim, para o meu negócio? Manufatura não pode parar, por exemplo. E eu estou vendo que o risco ali está alto. Tem que fazer aqui uma ação para ontem. Agora, eu tenho uma área aqui que não é uma área fim, é uma área paralela. Ela também tem um certo risco, mas hoje eu tomo a decisão de agir para melhorar algo em manufatura. Amanhã eu vejo a outra área. Então, se você tem... É igual uma montanha. Quando você vê uma montanha por baixo pela base, você não sabe todas as ranhuras que ela tem, como é que é a escalada. Você precisa ver de cima para baixo para tomar a decisão de qual é o melhor caminho para subir e o para descer, por exemplo. Então, quando eu vejo a empresa de cima, pensando em toda a superfície de ataque física e digital que ela tem, eu consigo olhar o risco e com o risco tomar uma decisão assertiva em determinada área da minha empresa. E aí você consegue, ao longo do tempo, você sabe o quanto você melhora versus o risco que a sua empresa está exposta. Isso é um caminho. E aí, claro, nós enquanto fabricante de cyber temos que levar o cliente nessa linha de pensamento para abandonar aquela conversa bits e bytes de vulnerabilidade e falar de negócio. É a língua que os executivos entendem. Não, e o mundo se tornou mais complexo. Esse foi um tema que você abordou na sua apresentação, porque hoje, para complicar ainda mais, as empresas usufruem de sistemas multi-cloud, e aí é que realmente também fica mais difícil, porque se os próprios provedores de cloud são alvos de ataque, não que haja sucesso, eles são muito bem protegidos, mas às vezes até sim, mas o ambiente em si se tornou mais complexo, né? Com certeza. A revolução digital não fala mais de transformação. Transformação aconteceu antes de eu nascer. Já é a evolução digital. Exato, eu estou falando de revolução digital e revolução 4.0. Tudo isso traz uma série de facilidade para nós, porém traz uma série de complexidades. E essa complexidade precisa ser traduzida de uma maneira simples. E como a gente está falando de situação multi-cloud, talvez futuramente metaverso, está ficando bem popular em outros países, tudo isso são conexões e expansão da minha rede corporativa.
O meu funcionário em casa, o device dele também é uma extensão da minha rede corporativa. Então, diante de toda essa complexidade, eu preciso simplificar para tomar decisões mais rápidas. Porque isso só tende a crescer. Sim. Enquanto isso cresce, as vulnerabilidades vão crescer também. Não existe um outro cenário. Então, quanto mais esses sistemas vão sendo complexos, mais eu aumento o footprint da minha empresa fisicamente digital, mais eu tenho que lidar com vulnerabilidades. Então, é insano lidar pensando por essa ótica. Então, eu tenho que olhar risco. Sim, não, com certeza. Puxa vida, nosso tempo já foi, mas eu queria muito registrar aqui a importância dessa conversa, dessa mensagem que você está passando para a gente. O mundo, como a gente chegou à conclusão, ficou mais complicado, então tem que ter essa visão ampla, né, toda que você está falando. Eu gostaria que a gente pudesse, daqui pares de meses à frente, talvez no segundo semestre, voltar a conversar, porque esse cenário da cibersegurança é extremamente dinâmico, com certeza a gente vai ter mais coisas para trazer. Com certeza, contem com a gente. Lembre-se que a gente vai ajudar cada vez mais a sociedade, as empresas, os governos a entender melhor os riscos e gerenciá-los para tomar as melhores decisões. Fantástico. Vamos fazer isso. Agradeço a oportunidade aqui, a apresentação, almoço muito agradável, local muito agradável. Prazer foi meu. Que a gente possa repetir. Com certeza. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Alexandre Souza, diretor de Engenharia e Arquitetura Latinoamérica da Tenable. Super obrigado, fica bem, até a próxima conversa. Eu agradeço demais.